Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando início à consideração da conferência número 15 do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Totti, bispo húngaro do século passado, publicado pela editora Magnificat. O tema continua o mesmo da Conferência 14, Os Méritos da Igreja, parte 2. Vamos então continuar esta consideração. O divino fundador da nossa religião deu um dia a seus discípulos este mandamento eternamente memorável, conforme Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado de acréscimo. A Igreja Católica sempre guardou esta regra de conduta. O Senhor me enviou para salvar as almas. Portanto, não para desenvolver a civilização? Não. Nem para trazer a felicidade à terra? Também não. Fundar o reino de Deus nas almas. Eis a primeira e a mais alta tarefa da Igreja Católica. Mas se a Igreja sempre tem procurado unicamente cumprir essa tarefa, conforme a promessa do seu divino fundador, as outras coisas lhe têm sido dadas por acréscimo. Se pelo seu ensino, pela sua legislação, pelos seus mandamentos, pelo seu culto divino, ela realmente tem visado salvar as almas para a vida do outro mundo, tem, entretanto, comunicado ao mesmo tempo um surto sem exemplo à felicidade terrestre da humanidade e tornou-se a fonte de toda a civilização europeia, que com razão chamamos de civilização cristã. Nesta instrução, quero completar o que disse precedentemente dos méritos da Igreja. Na instrução anterior, falei dos méritos religiosos e morais da nossa Igreja. Hoje vou falar dos seus méritos em relação à civilização. Do ponto de vista religioso, o mérito da Igreja reside no fato de nos haver ela conservado sem alteração a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista moral, pela defesa do respeito da autoridade, da justiça e dos direitos dos indivíduos, ela tornou possível a vida social do homem. Eis o que demonstrei na instrução passada, palavras de Monsenhor Tihamer Totti. Desejaria agora mostrar em largos traços os méritos da Igreja em relação à civilização, narrando como a Igreja não só tornou possível uma vida social ordenada, mas ainda tornou mais bela, mais fácil, mais agradável a vida humana, pelo desenvolvimento em larga escala, primeiro, da civilização, segundo, das ciências, terceiro, das artes. Vamos tratar então agora do primeiro ponto, a Igreja e a civilização. Antes de tudo, vamos fazer esta pergunta: que é que a civilização deve ao cristianismo? Há 19 ou 20 séculos, soou aos ouvidos da infeliz humanidade um som desconhecido, a voz do cristianismo. E essa voz começou a traçar no centro da sociedade pagã, corrompida e ameaçando ruína, externa e internamente, o esboço de um mundo novo nas almas.
No tempo do paganismo, a compaixão e a piedade eram encaradas como uma vergonha, e o amor ao próximo era desconhecido. Não se conheciam nem orfanatos, nem hospitais, nem asilos de velhos. Foi só depois do cristianismo, foi só depois da doutrina de Cristo, que estender a um infeliz um simples copo de água foi considerado como uma obra meritória. O paganismo não considerava a mulher como igual em direitos ao homem, pois o homem expulsava a mulher quando queria. Escutai o que os escritores clássicos pensavam das mulheres. Hesíodo escreve: as mulheres são uma raça maldita, o mais pesado flagelo dos mortais, conforme o seu livro Teogonia, páginas 584, 589, 601, ou melhor, versos. Ésquilo diz das mulheres: sois, na cidade e em casa, os piores flagelos, conforme o seu livro Sete contra Tebas, versos 165, 169, 172. Catão inflamava-se contra as mulheres. Quereis porventura tirar os grilhões a esses animais indomáveis e entregar-vos à esperança de que eles domarão os seus próprios rebentos? Conforme o seu livro Tito Livio, Historiografia 34:2. Os romanos, ao lado da majestade dos homens, falavam do sexo feminino como do sexo fraco, ou em latim sexus imbecilis, ou leves, incapaz de trabalhar, impar laboribus. Então, alguns exemplos aí dos escritores clássicos sobre o seu pensamento das mulheres. Mas veio o cristianismo e tirou a mulher dessa situação humilhada, quando proclamou que o matrimônio é um sacramento que nunca pode ser rompido, e quando colocou nos altares a Virgem Maria. E desde então, nos homens, nunca se extinguiu para com a mulher um respeito tal, que ao cabo de 19 ou 20 séculos, só a frivolidade da época moderna tem podido prejudicá-la. A família é a base da sociedade humana. Ora, a consolidação da vida familiar é o imenso mérito do cristianismo. No tempo do paganismo, o destino do filho era deplorável. Dependia do pai, que fosse conservado em vida ou fosse precipitado da rocha Tarpeia. Na lei das 12 tábuas, por exemplo, é dito: afogar-se-ão os filhos débeis e disformes. A criança ainda não é um ser humano. Tal era o axioma da jurisprudência romana. Cristo, ao contrário, abraçava as crianças e ensinava que mesmo na criança mais abandonada vive uma alma imortal. Do mesmo modo que o culto da Virgem Maria foi a primeira lei de proteção à mulher, assim também Cristo promulgou a primeira lei de proteção à infância, quando disse, conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 6. Aquele que escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor fora para ele que lhe amarrassem ao pescoço uma mó de moinho e o precipitassem no fundo do mar. Mencionarei ainda os longos séculos de lutas que o cristianismo sustentou pela supressão da escravidão,
essa vergonha da humanidade. Hoje em dia, custa-nos crer que durante séculos, homens foram vendidos nos mercados como animais. Examinavam-lhes os dentes, arregaçavam-se-lhes os lábios, tateavam-se-lhes os músculos. Depois, fazia-se o preço e levavam-nos para casa como animais. O proprietário açoitava-os com chicote, e se lhe aprazia, lançava-os no viveiro, e alimentava seus peixes com o corpo dos escravos. Se um nobre caráter, tal como Sêneca, pôde dizer semelhante coisa, podemos imaginar qual seria a sorte desses infelizes com os demais. Se o dono da casa era assassinado, todos os escravos da casa eram mortos, conforme registrado nos Anais de Tácito, 1442. E enquanto a nobre romana se enfeitava ou conversava com as amigas, divertia-se em picar com uma agulha a escrava que a servia, conforme Ovídio, Arte de Amar 3, 239. Mas veio o cristianismo e proclamou que perante Deus não há diferença entre o homem livre e o escravo, pois todo aquele que tem um semblante de homem possui uma alma à imagem de Deus. Foi o cristianismo que fundou ordens religiosas para o resgate dos escravos, ordens cujos membros deviam pôr tudo em obra para libertá-los, a ponto de, se não pudessem consegui-lo de outro modo, se entregarem a si mesmos em troca. A Europa, na Idade Média, foi invadida pelos povos bárbaros, e foi o cristianismo quem os converteu. Os monges missionários foram a toda parte para lhes levar a luz do Evangelho. E ao mesmo tempo que lhes pregavam Cristo, ensinaram a esses povos que viviam numa cegueira de corpo e de alma, a agricultura, a arquitetura, o cultivo do solo, a indústria e a vida pacífica. Numa palavra, a civilização. Em Panorama, ergue-se ainda hoje o claustro de onde saiu toda a civilização húngara. E do mesmo modo que em Santo Adalberto, em São Geraldo e nas ordens religiosas, veneramos não somente os mensageiros da fé, mas também os fundadores da cultura húngara. Assim também, cada povo europeu moderno venera em tal ou tal sacerdote de alma heróica, em tal ou tal santo, em tal ou tal mártir da Igreja Católica, o criador da sua própria civilização. Para os franceses é São Remígio. Para os irlandeses é São Patrício. Para os escoceses é São Colombano. Para os alemães é São Bonifácio. Para os eslavos é São Cirilo e São Metódio. E assim por diante. Só pode apreciar convenientemente a incomensurável obra civilizadora da Igreja Católica quem conhece a natureza selvagem e indômita desses povos que foi preciso domar. Assim, o que os monges realizaram, desbravando florestas virgens, ensinando a agricultura, transformando em povos sedentários aqueles povos nômades e fundando escolas, foi realmente um trabalho sobre-humano. O que teria sido do mundo sem o incansável trabalho cultural dos monges da Idade Média? A conversão dos povos foi em toda parte seguida pela civilização material. Nos países devastados pelos tártaros e pelos turcos otomanos, a custo, aqui ou acolá,
subsistem alguma lembrança, alguma ruína ou alguma denominação que recordam a obra dos antigos monges. Mas na Áustria, na Alemanha, na Suíça, na França, na Holanda, a cada passo, ainda hoje, ou existem ou sobrevivem, nos apelativos de cidades ou aldeias, milhares de abadias, de colégios, de igrejas, de claustros, centros da civilização da sua época. A maioria das antigas cidades do estrangeiro tiveram por núcleo um claustro, em torno ao qual se edificaram as casas da cidade. Basta olhar no Brasil, em cada praça de cada cidade, no país inteiro, existe uma igreja católica. E o cristianismo não só criou essa civilização, mas teve também de salvaguardá-la. Primeiramente, os vândalos, os godos, os hunos, os lombardos, os ávaros, os magiares. Depois, os árabes, os tártaros, os turcos ameaçaram a civilização cristã. E quem a defendeu? Sempre a Igreja Católica. A começar por São Leão Magno, que afrontou Átila, até Inocêncio XI, que conseguiu expulsar os turcos da Hungria. No campo de batalha de Mohacs, há 400 anos, bispos e arcebispos acharam a morte. E quando os turcos instauraram a sua tirania na Hungria e o povo húngaro foi oprimido, quais foram, por assim dizer, os únicos arrimos ou suportes do povo? Os religiosos franciscanos, que circulavam disfarçados pelo país. Eles foram os únicos amigos desse povo mártir. Depois foi-lhes dado o nome de amigos. Então esta é a primeira parte, a Igreja e a civilização. Na próxima consideração vamos falar sobre a Igreja e a ciência e a Igreja e as artes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.